Boa tarde, mais uma vez, pela nossa TV Vila Imperial, o programa Vitrine. E como já tinha dito, está aberta a temporada de caça-talentos. Em nossos estúdios, Maestro Gastão, da Universidade Católica de Petrópolis. Boa tarde, maestro. Boa tarde, Kátia. Conte-me, a universidade abre agora um processo muito interessante, né, de captação de talentos para seu coral e orquestra. Exatamente. Nós estamos com testes abertos até sexta-feira. É só ligar lá para a sala, para a escola de música da universidade, que nós vamos agendar um teste para novos componentes, tanto do coral quanto da orquestra universitária. Na verdade, a gente está agendando um teste para preparar novas pessoas, selecionar pessoas para o nosso curso preparatório, né, que é um curso de música gratuito que a universidade oferece para formar esses componentes. E é interessante, né, porque na verdade é um processo em que serão testadas algumas competências que, como consta no site da universidade, quem quiser entrar, o www.cp.br, e o telefone também de contato do coral, que é o 2244-4021. E aí diz que os testes avaliarão percepção musical, isso, qualidade vocal e coordenação motora. Exatamente. Como é que se avaliam essas três competências? A parte parece assim muito complicada, né? Mas não tem nada demais. A parte de percepção musical, a gente tem que perceber em termos leigos, né, se a pessoa tem ouvido. Então eu toco uma música, peço que ela cante, eu mudo de tom, vejo se ela consegue mudar de tom. O que o amador pode, quer dizer, uma pessoa... O amador pode. Não é um teste que exige um grande treinamento, que exige estudo anterior. São coisas que normalmente as pessoas fazem no dia a dia, cantar junto com uma gravação, esse tipo de coisa. Quem consegue fazer isso com facilidade pode passar no teste, né? Então tem esse aspecto, né, da percepção musical, que tem a ver com o ouvido. A qualidade vocal, evidentemente, se a pessoa tem uma boa voz também para cantar no coral. E o último elemento, que é a coordenação motora, é porque o mesmo teste ele serve também para os componentes da orquestra. Eu faço o mesmo teste, todo mundo vai lá, faz teste, e eu vejo se tem mais jeito. Às vezes a pessoa não tem uma boa voz, mas tem bom ouvido, e tem boa coordenação motora, e às vezes aí pode ser aproveitada para ser preparado para a orquestra, aprendendo alguns instrumentos de orquestra. Nós estávamos, antes de entrar, nós estávamos conversando, na verdade, né, a tendência tem sido de cada vez mais, né, os jovens que vêm, porque o teste é a partir de 15 anos. Exatamente. Né, que eles muitos já passaram em suas escolas de ensino médio, né, tiveram alguma experiência de coros. Né? Exatamente. A gente tem aqui em Petrópolis diversos coros infantis de excelente qualidade. Então eu tenho o privilégio de, quando essas pessoas chegam à universidade, eles são cantores que já têm mais de 10 anos de experiência, com 17 anos, 18 anos, já tem 10 anos de experiência em canto. Quando a gente começou a orquestra da universidade, eu não tinha essa sorte de encontrar gente já preparada. A primeira turma da orquestra, em 1996, teve que ser preparada do zero. Os componentes nunca tinham pego um violino, uma viola, um violoncelo, então eu tive que ensinar essa turma desde o início. Hoje em dia, graças a diversos projetos que estão acontecendo aqui na cidade, né, a gente já encontra pessoas chegando à universidade que já têm alguma experiência de instrumentos de orquestra, violino, viola, violoncelo, contrabaixo. Mas isso não desestimula aqueles que, por exemplo, nunca tocaram nenhum instrumento, mas têm o sonho de tocar algum instrumento. Exato, porque nem todo mundo que já estudou instrumento quer vir tocar na orquestra ou tem tempo, porque às vezes isso exige tempo, né? A orquestra ensaia à tarde, segundas, quartas e sextas. Então é um horário que é complicado para quem está trabalhando. Tem que ser realmente para os alunos que estão dedicados à universidade e que tem essa possibilidade de não ser obrigado a trabalhar nesse horário para poder fazer parte da orquestra. Quer dizer, então, que também um pré-requisito é ter essa disponibilidade dos horários das 14h30 às 17h30 para a orquestra. Isso. Ou de 16h30 às 19h para o coral, para o curso, para os ensaios. Exatamente. Assumir este compromisso.
Porque a proposta desse curso é, mesmo jovem, né, sem Exato. ter acessado a universidade, ele vai acompanhando o grupo e aí Isso. quando ele, por exemplo, faz o vestibular, ele passa no vestibular, automaticamente ele se torna um integrante da orquestra. Exatamente. Ou do coral. Exatamente. Ele pode até se tornar um integrante da orquestra antes de chegar à universidade. Interessante. A vantagem é que se ele já é integrante da universidade, quando ele chega à universidade, ele já tem a sua bolsa de estudos garantida. Essa bolsa ela é integral, professor? Isso, não, a bolsa varia, o valor dela varia, é uma forma de estimular também os componentes, o valor da bolsa varia conforme o desempenho. Então, os alunos iniciantes podem ganhar de 1 crédito ou 2 créditos, né, dependendo do seu nível, que isso dá hoje em dia 300 ou 600 reais de desconto, né, na mensalidade, até o dobro disso. Tem alguns alunos que chegam a ganhar 4 créditos de desconto por conta do seu desempenho excelente, né, que são bons componentes, são bons músicos, são os líderes, né, dos diversos naipes da orquestra. Então eles têm a possibilidade de ganhar uma bolsa maior também. Falando um pouco sobre a orquestra, né, pelo interesse, pela curiosidade, né, alguém que, por exemplo, um jovem que toca bateria, tá, mas ou eu toco flauta doce, mas Sim. Quais são os instrumentos da orquestra, né? Como se compõe a orquestra da Universidade Católica, para que ele tenha mais ou menos uma possibilidade de vislumbrar para que instrumentos ele poderia se direcionar, se candidatar. Exato. Então, a orquestra é uma orquestra de formação clássica. Então, nós temos os instrumentos de arco, né? Violino, viola, violoncelo e contrabaixo, e os instrumentos de sopro que são típicos da orquestra clássica. Flauta, clarinete, oboé, né? Gostaríamos de ter um fagote, mas a gente não tem um fagotista em Petrópolis, não encontra um fagotista. Mas temos isso são os instrumentos que nós chamamos de madeiras. Nos metais nós temos o trompete, trompa, trombone, são os instrumentos que nós temos na orquestra. Então, às vezes, no caso, o curso que nós oferecemos, agora é bom deixar isso claro, o curso que nós oferecemos é para os instrumentos de arco, né, para os instrumentos de cordas, violino, viola e violoncelo. Porque os instrumentos de sopro, nós temos, aí cai no mesma sorte que eu tenho com os cantores, eu tenho com os instrumentistas de sopros, porque nós temos diversas bandas em Petrópolis que fazem uma boa preparação dos seus músicos. Então eu posso me dar o luxo de selecionar músicos que já chegam prontos para a flauta, para o clarinete. Nós temos músicos que pertencem à orquestra que são ou já foram da banda do nosso batalhão, né? Então eles são militares que vêm à universidade estudar e aí passam a ter desconto por conta da sua habilidade musical, né? Que já está exercitada, estão exercitando diariamente, né, na banda do batalhão e vêm tocar conosco. Então são músicos, isso é uma coisa assim que é uma sorte para nós, de podermos pegar músicos que já vêm formados na área de sopros. Os instrumentos de corda são mais complicados, então a gente tem que oferece formação para esses instrumentistas, embora aproveitemos também os instrumentistas que já vêm formados, os que já têm experiência anterior. Existe limite de idade? Não. E você tem assim, como se o seu grupo, né, tanto a orquestra quanto o coral, a faixa etária é um grupo muito eclético ou vem se consolidando com um perfil específico? A média de idade é a média dos alunos da universidade, né? Então eles estão a média está por volta dos 20 anos. Mas isso não impede que haja pessoas bem mais velhas também cantando conosco. Então eu tenho um cantor que canta comigo desde 92, ou seja, ele está há 20 anos cantando no coral. Já fez a universidade, já se formou, mas ele gosta tanto que continua participando, né? E uma cantora que é da minha primeira turma, a primeira turma que eu formei no coral em 1989, ela formou-se, né, em psicologia, casou, teve seus filhos, afastou-se um pouco, depois voltou a cantar com o coral e continua cantando com a gente. Então, é o pessoal que realmente se apaixona e continua cantando. Então, já são pessoas que já passaram dos 40 anos, por exemplo, mas que continuam participando lá. E alguns mais jovens também, que ainda não chegaram à universidade, né, e que estão e já fazem parte efetivamente do coral ou da orquestra.
Essa formação que se dá, que o coral e a orquestra oferecem ao candidato e aí ao ingressante, ela é a formação clássica de leitura mesmo de partitura. Isso, exatamente. Como é que consegue fazer isso num tempo assim tão rápido? Como é que você faz essa gestão, professor? O curso é um curso bastante intensivo mesmo. O curso é diário. Se você for, por exemplo, numa escola de música, na maior parte das escolas de música, os alunos fazem uma aula por semana, por exemplo, de teoria musical, de leitura. Lá nós fazemos 5 aulas por semana. Então a pessoa tem aula de leitura musical, tem aula de técnica vocal para os cantores também. Então são aulas todos os dias e prática também do coral, por exemplo, todos os dias. Os cantores do curso, então, no primeiro mês eles fazem só as aulas. A partir do segundo mês eles passam a fazer não apenas as aulas de técnica vocal e de leitura, mas passam a fazer a prática de canto coral junto com os veteranos. Eles passam a cantar direto nos ensaios, aprender o repertório, aprender como é que o coral se comporta, como é que se prepara um repertório. Eles passam a fazer isso imediatamente com o coral. Né? E a mesma coisa na orquestra. A orquestra demora um pouquinho mais porque os instrumentos demoram um pouco. Cantar todo mundo já canta. Então o que a gente precisa para o cantor é ensinar a cantar como um cantor de coral. Educar a voz para cantar como um cantor de coral. No caso do instrumento, muitas vezes a pessoa está adquirindo uma habilidade do zero. Então ele não pode começar a tocar nos ensaios da orquestra desde o início. Então ele passa pelo menos o primeiro semestre fazendo as aulas apenas, acompanha os ensaios, assiste aos ensaios, mas ainda não toca. Passa a tocar a partir do segundo semestre, junto com os componentes que já são efetivos da orquestra. Você estava falando essa coisa da paixão do envolvimento, até de ex-alunos que continuam e retornam. Já aconteceu de um aluno, por exemplo, um aluno de engenharia, né, se candidata à bolsa, porque vai auxiliar né, na sua, financeiramente para ele conseguir se formar. E de repente ele se descobre, eu quero ser músico profissional. Já aconteceu isso? Bastante. É uma alegria quando eu perco os meus melhores músicos. É engraçado isso. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu já tenho diversos antigos componentes que interromperam às vezes a universidade, faziam alunos de direito, por exemplo, alunos de engenharia, exatamente, que deixaram a universidade para cursar uma faculdade de música. Né? Então tem diversos, aqui em Petrópolis mesmo, tem o maestro Paulo Afonso, do Coral Municipal de Petrópolis. Ele fazia direito na UCP, abandonou, foi fazer a faculdade de regência, é o regente do Coral Municipal. Né? O maestro Rodrigo Dávila, do Coral das Princesas, né, do Colégio São José, também foi componente do coral. Ele tocou no coral, ele cantou no coral, tocou na orquestra, tocou no conjunto Animicore também. Né? Ele já no caso dele, ele descobriu que realmente era uma possibilidade viver de música, né? É um excelente músico, ele chegou pronto lá, mas ali ele adquiriu a consciência de que, eu posso fazer isso e posso viver disso, né? Então, diversos, o Rafael Barros, que agora vive no Rio, rege a Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro, né, que foi também componente do coral, foi dos Canarinhos, depois foi do coral da universidade, aí foi fazer faculdade no Rio, se formou em regência e agora rege lá. Então é um instrumento para transformar a vida das pessoas também. Realmente, né? Exato. Muitos seguindo carreira profissional e muitos que, embora não sigam a carreira profissionalmente como músicos, não deixam de fazer música, né? Então nós temos diversos instrumentistas da orquestra que hoje são advogados, né, são psicólogos, são pedagogos, né, e tal, mas que não deixaram. Então eles se juntam, formam grupos, vão tocar em casamento, vão tocar em festas, estão sempre exercendo profissionalmente uma profissão paralela à profissão que eles aprenderam na universidade, eles exercem também a música. Muito legal. E vamos falar rapidamente, vamos falar dos eventos também, né, do Coros. Só resgatando um pouquinho, as inscrições vão até sexta-feira, a partir dos 15 anos completos. Tá? O telefone é 2244, vou até pedir para o Ronaldo colocar o 2244 4021, tô certa, maestro? Isso. E site da Universidade Católica de Petrópolis para ver as informações. Então,
não percam essa oportunidade, né, de mergulhar neste mundo da música que é tão fascinante e que inclusive, né, redireciona as trajetórias de vida de muitas Exatamente. pessoas. E o coral e a orquestra vão se apresentar, e também tem o grupo Animal Core, o tradicional domingo no Museu Imperial. Vamos falar um pouquinho sobre essa programação. Exato. O conjunto Anime Core, que é o conjunto de música antiga da universidade, ele tem uma programação regular no Museu Imperial, se apresentando todo primeiro domingo do mês, às 16 horas, na Sala da Batalha. A entrada é franca, o museu pede apenas que os interessados apanhem o bilhete com antecedência na portaria, na bilheteria do museu. Então, já fizemos no primeiro domingo de março, nós começamos a temporada. Na verdade, um concerto que reuniu o Anime Core, coral, orquestra. Foi comemorativo. Exatamente. Todos eles comemorando o Dia Nacional da Música Clássica. Agora, o segundo concerto da temporada, dia 1º de abril, às 16 horas, vai ser apenas com o conjunto Anime Core e cantoras. Vai ter o pessoal do conjunto Anime Core e 2 cantoras convidadas com as quais nós faremos o Stabat Mater de Pergolesi, uma obra barroca lindíssima que vale a pena conhecer. E no dia, nós temos a Páscoa, o 11º concerto de Páscoa. Exatamente, da também. Universidade Católica, no dia 15, também um domingo. Isso. 15 de abril, às 18 horas, na Capela. Capela da UCP, isso. Um programa. Exatamente, é o domingo, logo depois, no domingo seguinte à Páscoa, né? Nós vamos fazer o nosso concerto de Páscoa. O programa vai ter algumas partes. Quem perder o concerto do Anime Core vai poder assistir alguns trechos desse concerto, do Stabat Mater de Pergolesi, obras da Paixão segundo São Mateus de Bach, isso com o conjunto Anime Core. O coral vai apresentar peças a capela também, ou seja, peças sem acompanhamento, e terminaremos com... Eu sempre metido a besta, vou encerrar com uma obra minha. É o Ec Dies, que é o gradual para o domingo da ressurreição. É uma peça para o domingo de Páscoa, né? Que é uma peça festiva, né? Comemorando eis o dia que o Senhor fez, alegremo-nos nele. Então é uma peça para comemorar a ressurreição de Jesus, que vai ser a peça que vai encerrar esse concerto, com coral, orquestra, solistas. Vai ser uma peça grande. Maestro? Não, essa já é, na verdade, essa peça. Esse ano eu estou comemorando 10 anos da composição dessa peça. Nossa. É porque ela foi feita, eu apresentei ela apenas uma vez aqui em Petrópolis. Ela foi escrita originalmente para o coral das Meninas dos Canarinhos, com o maestro Visani, que também é meu colega na universidade. Ele estreou lá na Igreja da Candelária, no Rio. Depois eu fiz a adaptação para o coral misto, né? Foi originalmente para coro de meninas. Depois eu adaptei para o coral misto, fiz uma apresentação, mas já tem uns 5 anos, faz bastante tempo que a gente não apresenta, então agora vamos apresentar essa peça novamente. Né? Vai ser uma peça que eu gosto muito, e eu tenho certeza, ela tem algumas surpresas, ela mistura gregoriano com música brasileira, faz uma coisa bem, bem bonita mesmo, que as pessoas sempre gostam. Maestro, aproveitando a sua presença, nós estamos falando de preparatório, de formação, mas houve um momento que você disse assim, não, porque ele realmente ali descobriu que ele pode viver de música. Isso. É porque há muitas pessoas, há muitos curiosos, né, que tem assim, até mesmo esses jovens, né, que podem empreender a experiência para quem sabe exercer a carreira futuramente. Claro. Em que áreas atua um músico profissional? Olha, a gente pode trabalhar em diversas questões, porque tem tanta coisa que a música envolve, né? Envolve. Você tem... Mas existe uma mística dessa coisa, vai ser artista e vai trabalhar com música, ainda mais, por exemplo, quem trabalha com música clássica, é complexo. Vamos desmistificar um pouco isso? Sim, na verdade, num certo sentido, é uma profissão como outra qualquer. Aquele que se dedica, estuda e se prepara, tem condição de conseguir um bom trabalho, de conseguir um trabalho regular, se não um trabalho regular, trabalhar regularmente, né? Se não um trabalho como acontece, eu sou funcionário da universidade, trabalho lá direto. Mas outras pessoas, mesmo não sendo, vamos dizer, funcionários de uma instituição, elas estão sempre conseguindo trabalho. Eu tenho um dos músicos que trabalha comigo regularmente, é o Rafael Geraerts, que ele é um violinista holandês que toca comigo no Anime Core, um excelente músico. Ele
ele trabalha como freelancer, mas ele trabalha o tempo todo dia. É difícil, às vezes, até conseguir conciliar os horários, conseguir acertar os ensaios, porque ele está sempre trabalhando. Então, ele faz música clássica, ele já é músico de orquestra, um excelente solista, mas também é um violinista que toca música popular, toca na noite, né? Por exemplo, na entrega do prêmio Guerra Peixe, ele fazia parte do grupo que tocou na cerimônia. Aí faz todo tipo de coisa, né? Toca na noite, faz casamentos, né? Faz festas, faz batizados, faz aniversário, bodas, né? Todo tipo de circunstância em que você precisa de música, você precisa contratar alguém para fazer, né? E quem está mais preparado consegue fazer melhor, se destaca e consegue também sempre estar trabalhando, né? É o que acontece. No meu caso, antes de ser funcionário da universidade, eu dava aulas de música como professor particular. Precisou fazer, isso que eu ia perguntar, em termos para lecionar, você precisa fazer licenciatura quando você atua nessa área? O ideal é que sim, mas muita gente, esse foi até um caso, uma coisa que eu fiquei surpresa. Eu concluí o ano passado o mestrado aqui em educação na universidade. E uma coisa que eu queria estudar é como é que ia ser a aplicação da lei que foi sancionada pelo presidente Lula alguns anos atrás, de que seria obrigatória a educação musical nas escolas. Eu falei, como é que isso vai funcionar? Quando eu fui ler a lei, eu tive uma surpresa. A lei dizia que o professor de música não precisava ter formação específica em música. Eu falei, mas como é que não precisa ter formação? Aí a minha surpresa foi maior ao perceber que para diversas outras especialidades também não era cobrada a especialização para os professores de português, história, por exemplo, no caso do ensino médio. Mas a justificativa no caso da música é que a música é uma atividade social que todos praticam e nós temos inúmeros músicos de altíssimo nível que nunca frequentaram uma escola de música. Eles não têm uma formação regular, ou seja, eles não têm uma formação acadêmica, eles não têm um diploma para apresentar, mas são músicos excelentes. Se você pegar um Hermeto Pascoal, por exemplo, ele aprendeu tudo na prática, mas é um compositor genial, um instrumentista fantástico. Então, a gente impediria o Hermeto Pascoal de dar uma aula, se fosse o caso, de fazer um workshop, de fazer um trabalho? Não seria possível, seria uma loucura isso. Então, como muita gente é excelente músico e muitas vezes excelentes professores, sem a formação acadêmica, admite-se que os professores podem dar aula professores de música podem dar aula sem ter essa formação. Mas é claro que o público, digamos, o público consumidor desse trabalho, no caso de um professor particular ou de uma escola de música, ele vai saber, ele vai vai procurar saber, esse professor é bom, né? Então aí realmente entra a questão da competência da pessoa, não apenas como um músico, mas também como um professor, né? Que é uma coisa, às vezes tem gente que como em diversas áreas, né? A pessoa sabe muito sobre o assunto, é excelente para executar aquilo, mas nem sempre sabe como transmitir o conhecimento, né? Como ensinar o aluno a tocar o instrumento ou a ler uma partitura, né? Embora seja excelente para realizar aquilo. No caso, por exemplo, de regência e de processos como, por exemplo, a orquestra do Teatro Municipal, as grandes orquestras, né? Sim. Exige-se uma formação? Olha, eu não sei, vou falar a verdade. É uma curiosidade que eu tenho, né? Como é que esse processo seletivo é só por aptidão, por competência, experiência, ou se exige uma formação? Agora eu vou ser absolutamente sincero. Nessas grandes orquestras, eu não sei como é que isso se exige-se do candidato uma formação acadêmica. Eu sei que isso é exigido naturalmente para as orquestras universitárias, por exemplo, a Escola de Música da UFRJ tem uma orquestra. Certamente ninguém vai ser professor numa universidade sem uma formação acadêmica, né? Mas no caso de, por exemplo, a Orquestra Petrobras Sinfônica, não sei se exige, embora assim, hoje em dia o nível
técnico, por exemplo, dos músicos da orquestra, exige que o regente também tenha uma excelente formação. Se ele não tiver, e um lugar mais natural para ele adquirir essa formação é dentro de uma universidade, né? Então ele vai fazer, você tem no Rio de Janeiro a Universidade Federal, tem a Unirio, tem o Conservatório Brasileiro de Música, que oferecem a formação, oferecem as orquestras ou grupos instrumentais onde a pessoa possa praticar, onde o aluno de regência possa praticar e adquirir essa competência para se candidatar a uma grande orquestra, né? Mas, por exemplo, essas grandes orquestras, né, grandes orquestras como a Orquestra Sinfônica Brasileira, a OSESP de São Paulo, quando eles procuram um regente, eles procuram alguém já de... Mais pela experiência. Exato, experiente. Perfil, ele já tem que ter mostrado muito a sua capacidade. Eu estou procurando aqui o termo que se fala, mas é de competência já conhecidíssima, né? Você tem, no caso da Orquestra Petrobras Sinfônica, o Isaac Karabichevski, que desde que eu me conheço por gente já é um maestro conhecidíssimo, né? Que é o regente titular da Orquestra Sinfônica Brasileira, por exemplo. A orquestra, desculpe. Foi, na época, quando eu me lembro por gente, né? As primeiras lembranças que eu tenho de música. Na minha época, nós ele era o regente da Orquestra Sinfônica Brasileira. Foi para a Europa, ficou afastado do Brasil um tempo. Quando voltou como regente da Orquestra Petrobras Sinfônica, né? Um grande maestro. E assim, o perfil dos maestros das grandes orquestras já é de alguém já consagrado. Exato. Celebrizado. Exatamente. Olha, maestro, obrigada. Sempre a sua vinda aqui é sempre assim muito rica, né? Agora estamos aqui aguardando a vinda junto com os seus partners, né? Com o seu grupo, para fazer uma apresentação para nós aqui, que é sempre muito emocionante, é um privilégio e assim é um orgulho muito grande. Eu aqui vou falar de público, né? Quando uma apresentação do coral e da orquestra da universidade é de tocar fundo na alma e de bater no peito e dizer, nossa, isso realmente é muito especial, né? Poxa, muito obrigado. Então, parabéns pelo trabalho. Atenção, obrigado. Jovens, né? Processo seletivo aberto, não percam essa oportunidade, essa grande experiência que a Universidade Católica está oferecendo. Temos evento no dia 1º no Museu Imperial, no dia 15 de abril o Concerto de Páscoa, e aí, enfim, à disposição de vocês, portas abertas para a participação de toda a comunidade. Nós vamos para um pequeno intervalo. Maestro, muito obrigada. Um prazer sempre estar aqui. E nós já voltamos.